Muito bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Com muita alegria que estamos aqui para transmitir a mensagem da palavra do Senhor. E nesta manhã vamos falar sobre o seguinte tema, uma pergunta: como podemos ficar firmes na fé? Como podemos ficar firmes na fé? Vamos ler então Romanos no capítulo 6, versículo 9 e 10. Romanos 6, 9 e 10. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Agora, Romanos 6 e 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Repetindo, morrendo, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Senhor, aqui está a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir, assimilar, meditar, guardar, e que a tua palavra tenha efeito, seja eficaz em nossos corações. Amém. Quando tomamos decisão por Cristo, quando nos tornamos crentes, todos deveriam, de uma vez por todas, morrer para o pecado. Uma decisão radical. Tem muitos que fazem isso. Eu posso dar um exemplo, a minha mãe. Ela conheceu a verdade e deixou tudo para trás no primeiro culto. Isso é o correto, é o certo. Aqui diz o texto, Romanos 6 e 10. Uma vez para o pecado, uma vez morreu. Para o pecado, uma vez por todos. Mas vivendo, vive para Deus. A pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, uma decisão do coração, e morre para o pecado instantaneamente. Isso seria o correto. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que vão ouvindo, e depois tomam uma decisão, abandonam o pecado. O correto seria, a primeira vez que escutou e tomou decisão, morrer uma vez por todas para o pecado. Então a pergunta, como podemos ficar firmes no dia a dia, já que morremos para o pecado? E os dias que se seguem, como podemos ficar firmes? Então vamos aqui discorrer dois versículos da Bíblia Sagrada. Em Hebreus, no capítulo 6, Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Aqui está. Como podemos ficar firme? A maioria das pessoas tem medo de ser crente. Por quê? Tem medo de não alcançar firmeza nos dias que se seguem. Não vou ficar firme. Vou ter que abandonar isso, aquilo. Será que eu vou conseguir? E ficam protelando nessa procrastinação e até se perdem. Porque falta uma coisa: confiança no poder de Deus. Hebreus, com confiança dizemos: o Senhor é meu ajudador. Agora vamos ler Isaías 44, versículo 1 e 2. Veja bem que aquele que criou em você uma nova vida te ajudará até o final com essa nova vida. Isaías 44, 1 e 2. Escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, a
aquele que te criou desde o ventre e que te ajudará no futuro. Repetindo, Isaías 44, 1 e 2. Escute agora, Jacó. Morra para o pecado agora. Porque aquele que te criou desde o ventre te ajudará. Aleluia. Ao aceitar a Cristo, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração e ele é o ajudador. Então, usemos a fé, como diz aqui Hebreus 13:6. Com confiança dizemos, o Senhor é o meu ajudador. É o que está faltando para muitas pessoas que aceitam a Cristo. Está faltando esse pequeno ingrediente, usar a fé. Como podemos ficar firme? Confessando, o Senhor é meu auxílio, o Senhor é meu libertador, o Senhor é meu ajudador. E aqui diz Isaías 44, 2. Aquele que te criou te ajudará. Ele criou em nós a nova vida, somos nova criatura. Ele ajudará na nossa caminhada futura, na nossa caminhada diária. Então temos que confiar na força diária e constante da graça de Deus. Porque a graça fez você acreditar em Jesus. O privilégio de acreditar no nome de Jesus. Nem todos acreditam neste nome, que é o nome sobre todo nome. E a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Quando eu estava visitando meu pai, nos seus momentos finais, ele gritava de madrugada o nome de Jesus. E outro, do lado dele, na cama, com câncer terminal, gritava o nome de Deus. Deus me ajude, Deus me ajude. Eu pude alertá-lo que ele está clamando o nome errado. O nome que você tem que clamar é Jesus, que pagou seu pecado na cruz. Peça perdão para Jesus agora. Agora. E clame por esse nome. Você precisa entrar no céu. Sem merecimento. Mas com confiança nesse nome. Jesus Cristo. Na noite seguinte, ele gemia de madrugada, clamando o nome de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Mas as pessoas que creem em Deus, Jesus falou, crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, Pai, e crede também em mim, que sou o Filho. A Bíblia diz, quem tem o Filho, tem a vida. Jesus Cristo é a vida eterna. A vida não foi criada, não tem começo e não terá fim. É a vida. Não dá para explicar a vida. É vida. Uma pergunta eu te faço, você que não é crente. A tua vida humana já tem vida espiritual? A tua vida humana e passageira, que termina no cemitério, a tua vida humana já tem vida cristã? Você já tem a vida de Cristo em você? Porque Paulo disse, Cristo vive em mim. Jesus quer habitar em nós. Então, Hebreus está escrito, 13:6, com confiança dizemos, o Senhor é o meu ajudador. A cada manhã, lembre-se disso. Escolha Cristo a cada manhã e resolva andar do lado dele, pela fé. Ele está te ajudando de manhã, ele está te ajudando de tarde, ele vai te ajudar de noite.
Ele é nosso consolador, ajudador constante. Aleluia! Como podemos ficar firmes? Confiando na força da graça constante. É por isso que você que aceitou Cristo, que tomou decisão pelo Evangelho, precisa ler a Bíblia para saber o que está escrito. Jesus Cristo, das tentações, ele citou a Bíblia. Quando o diabo mostrou todos os reinos do mundo e quis dar para Jesus, Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarei só ao Pai. Quando o diabo levou no pináculo do templo e disse: se joga daqui, porque está escrito no Salmo 91, que Deus dará ordem ao teu respeito, com os teus anjos vai te livrar. Jesus falou: também está escrito em Deuteronômio 6,16, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus sabia o que está escrito no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento só foi escrito depois da sua ressurreição. Aleluia! Então, meu prezado ouvinte que aceita Cristo, você precisa mergulhar na água viva, na palavra de Deus. Você precisa ler e estudar a Bíblia sistematicamente. Comece devagar, leia 5 minutos, amanhã leia 10, depois da manhã 15, depois 20. Faça um acordo, ou até um voto, um compromisso, um propósito, um objetivo com Deus, de ler a Bíblia diariamente. Segundo, ore diariamente. Terceiro, dê testemunho da sua fé. Porque Jesus disse: todo aquele que se envergonhar das minhas palavras diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. É pelo Espírito Santo que falamos de Jesus. O mundo não sabe, não conhece, não tem esse prazer de falar de Jesus, sobre Jesus Cristo. Mas nós falamos, porque Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Como podemos ficar firmes? Estou usando um tópico só. Confiando. Hebreus 13:6. Com confiança dizemos: o Senhor me ajuda. Isaías 44:2. Agora, escute, Jacó, Israel. Aquele que te criou te ajudará. Então Deus, que criou em nós uma nova vida, a vida espiritual eterna, Ele nos ajuda a cada dia. Ele nos ajudará quando o futuro chegar. Ele estará lá. Uma certa dona de casa, escutando um programa de televisão, um televangelista, depois ela escreveu uma carta para o evangelista perguntando: sou uma pessoa idosa, a minha aposentadoria é muito pouca, vivo muito preocupada com o dia de amanhã por causa dos acontecimentos. E o pastor respondeu na carta: minha senhora, não se preocupe com nada, porque quando o futuro chegar, ele estará lá. Faça duas coisas: agradeça o pouco que você tem e confie o futuro a ele. E tudo acabará bem. Então existem muitas pessoas que têm medo. Será que eu vou ficar firme? Será que eu vou conseguir ser crente? O que vão pensar meus familiares? Como é que vai ser no meu emprego? Como podemos ficar firmes? Confiando no poder que Deus dá diariamente na nossa caminhada. Aleluia! Então vou voltar a ler o texto que eu li a princípio,
em Romanos, no capítulo 6, o capítulo 6 de Romanos, versículo 9 e 10. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. E aqui Paulo faz uma analogia. Assim como Cristo morreu pelo pecado, devemos morrer para o pecado, uma vez por todas. Pedro, na sua epístola, ele fala, no capítulo 4 de Pedro, no versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também com este pensamento. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado de uma vez por todas, para que no tempo que resta na carne não vivam mais para satisfazer os maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Olha como é importante você lembrar a Bíblia, ter ela na memória do coração. Pedro está aqui enfatizando que quem aceita Cristo tem que morrer cada uma vez por todas. Agora não quero o pecado. Agora me converti. É um novo começo, um novo início. Uma nova oportunidade, uma nova chance. E Deus sempre, diariamente, constantemente, dá para a humanidade essa chance de um novo começo. Que a Bíblia chama de novo nascimento. Você nasce de novo, cooperando com Deus. O novo nascimento vem do Espírito Santo, o toque, a graça, o entendimento. Você escuta a palavra de Deus e o Espírito Santo age te convencendo dos seus pecados e agora você sente desejo de deixar o pecado e agradar a Deus. Se converteu, mudou. E tem uma ameaça muito séria de Deus no Salmo 7, versículo 12. Salmo 7, versículo 12. Se o homem não se converter, Deus tem aparelhado um arco armado com uma seta e disparará uma seta mortal àqueles que não se converterem. Salmo 7, verso 12. Se o homem não se converter, Deus já tem preparado, aparelhado uma seta mortal. O que isso significa? Que a conversão não é só Deus que faz. Você tem que abrir o coração. Você tem que querer mudar. E o querer já vem de Deus. É um mistério isso aí. Não dá para explicar. Apenas temos que cooperar com Deus. Tudo partiu dele. Consumado. Jesus falou na cruz. Olha, morri por todos, todos podem ir, eu vou perdoar e vou salvar. Mas você tem que fazer a sua parte, se converter. Se o homem não se converter, Deus está que nem um índio, com a flecha, pronto para soltar o arco. Essa flechada é mortal. Ele solta o arco, te corta a respiração e você acorda no lugar que não queria acordar. A perdição eterna. Ezequiel fala muito de conversão. Criar em vós um novo espírito. Olha, não é um novo espírito? É. Mas por que Ezequiel fala criai em vós um espírito novo? Ezequiel 18, 31. Vamos ler essa passagem? Ezequiel 18 e 31. Aleluia. Diz aqui.
Livrem-se dos males que vocês cometeram e busquem criar em vós um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Porque não me agrada a morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do que morre. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. E aqui Ezequiel: criai em vós um coração novo e um espírito novo. Criai em vós. Então, nós devemos abrir o coração, corresponder com o que Deus quer nos dar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Ele tem para dar. Abrimos nosso coração para receber. Nada vai nos desanimar. É um corinho. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. Nada vai nos desanimar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Direito nosso, é nossa herança. Está tudo pago. Escutei um pregador dizer: Jesus fez 99%, você só faz 1%, está errado. Jesus fez 100%, não faz nada. Ele que dá a graça para você crer e decidir. Ele dá a graça para você se converter. Mas você pode endurecer o coração e não querer. Porque o homem foi criado com liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Você pode não querer se converter. Não quer. O diabo põe no seu coração que a prostituição é melhor que o casamento. O diabo põe no seu coração que a cachaça e a maconha traz alegria. O diabo põe no seu coração que cheirar cocaína você vai ter prazeres noturnos. O diabo põe no seu coração muitas ideias falsas. O diabo põe no seu coração que os prazeres desse mundo é melhor do que a alegria de Deus. Não deixe o diabo colocar nada no seu coração. Jesus falou: quem não ouve a minha voz, ouve a voz do estranho, do inimigo. Salmo 36. Está escrito: no íntimo do coração do ímpio, no íntimo do coração do pecador, há a voz da transgressão. Salmo 36, 1. No íntimo do coração do ímpio, há a voz de transgressão. Há duas vozes: a voz do pecado e a voz de Deus. Quem vamos ouvir a cada manhã? Salmo 5, verso 3. Está escrito: que de manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. De manhã ouvirás a minha voz. Me apresentarei a ti, vigiarei. De manhã, 2 vezes. Salmo 5, verso 3. De manhã me apresentarei a ti, Senhor, e vigiarei. Porque tu não é um Deus que tem prazer na iniquidade. E nem contigo habitará o mal. Ou é o mal, ou é Deus. Não é o mal e o bem. Teologicamente, não se pensa assim, o mal e o bem.
Teologicamente não se pensa assim, certo, não, o errado e o certo. Não. O errado ou Deus? O mal ou Deus? O falso ou Deus? A malícia ou Deus? A hipocrisia ou Deus? O engano ou Deus? Pedro manda deixar tudo, né? Deixar a malícia, deixar engano, deixar a murmuração, deixar o fingimento. E escolha Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. A salvação vem de Deus, mas você escolhe ser salvo ou escolhe ser perdido, continuar perdido. Voltando aqui à palavra, o tema. Como podemos ficar firmes? Confiando na graça que te fortalece cada dia. Não confie em você. Ah, será que daqui um mês eu estou na igreja? Será que daqui 2 meses eu estou firme? Ai, eu vou perder os prazeres da vida, estou ficando veinho. O diabo sopra no teu ouvido. O diabo sopra que você está perdendo as forças físicas para os prazeres da carne. O diabo sopra. Vai perder esse mundo colorido, prazeroso. Você vai seguir Cristo. Ele disse que quem sofre terá aflição, mas tem de bom ânimo. O diabo sopra, hein? Ele sopra no começo da fé, no meio da fé e no fim da fé. Eu tive que animar muito meu pai na cama. Pai, talvez o senhor esteja no fim da fé. Se alegra. Se alegra. Eu sei em quem tenho crido. Lembra que esse versículo que o senhor decorou? Eu sei que tenho crido. O senhor não sabe onde está mais escrito, que a sua memória foi embora. Está em 2 Timóteo 1,12. Eu vi o meu pai esticando o braço para pegar a Bíblia, os papéis de anotações e sermões que ele fazia, mas ele não conseguia mais ler. Eu lia para ele, abraçava ele e explicava. Pai, estamos indo para o céu. Estamos indo para o céu. Pai, as nossas forças estão acabando aqui. Nós estamos indo para o céu. O senhor não merece o céu, viu? Mas Jesus te deu pouco sangue, te justificou. Não tenha medo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas. Ajudei meu pai até o final. Depois de idoso, o diabo vai soprar no seu coração o pecado. O pecado não tem idade. O diabo, o tentador, tenta em qualquer fase da vida. O diabo quer derrubar a liderança. Se ele derrubar a liderança, o povo fica fragilizado, ou talvez escandalizado. Em Mateus 24:10, Jesus disse: nos últimos tempos, muitos se escandalizarão. Muitos ficarão escandalizados com mau testemunho. Mas Paulo adverte aos Coríntios, 2 Coríntios 6:3. Não dando escândalo algum, para que o nosso ministério não seja censurado. Quando me contam histórias de evangelistas que caíram, pastores, eu não alimento muito essa conversa. Mas eu falo, você já viu o caráter de quem não caiu? Então fale dele. Fale dele. Eu me lembro que eu estava no VLT falando uma mensagem e citei o nome do conselheiro dos presidentes. Vocês sabem quem é? E citei o nome dele. Depois de idoso com caráter de Cristo até a morte. O conselheiro dos presidentes. Deus o levantou com esse poder, com essa postura. Nem todos têm isso. Você pode viver no anonimato, escondido, bem na humildade. Você faz trabalhos anônimos, que ninguém vê. Aquela visita que ninguém vai.
aquela oração secreta, aleluia, tem muito valor, né? Às vezes a sua coroa vai brilhar mais e mais, a coroa da glória, a coroa da vida, ser fiel até a morte. Estava meditando hoje no Salmo 50, verso 5, e deixo esse texto para terminar. O Salmo 50, verso 5, está escrito assim na versão internacional. Ajuntem-se os meus fiéis, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Na Bíblia corrigida está escrito: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Congregai os meus santos. Na versão internacional, diz assim: ajuntem-me a mim, os que me são fiéis, que fizeram comigo um acordo com sacrifícios. Ontem, no culto da noite, ouvimos nosso pastor dizer que vir ao culto é o sacrifício que agrada a Deus. Olha aqui, Salmo 50, verso 5, na versão internacional. Juntem-me os meus fiéis. Aí. Quem não se ajunta, não é fiel. Muita gente olha para a igreja e a consciência acusa. Como eu gostaria de estar lá. Como eu gostaria de ser fiel. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo. Não deixe Satanás soprar no teu ouvido que não há perdão. Que você pecou demais. Fez coisas muito erradas. Não é digno de ser crente. Jesus está te dando chance de ser crente outra vez. Ele pode renovar, limpar seu coração, tirar toda a culpa da consciência e te dar um novo coração, uma nova mente, limpar tudo e fazer tudo novo. Basta você vir a Cristo. Amém, irmãos? Então, como podemos ficar firmes? Confiando. Com confiança dizemos: o Senhor é o meu ajudador. Isaías 44, 2. Aquele que te criou te ajudará diariamente. Ajudará no futuro. Ajuda dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Nós não estamos servindo a Deus com a nossa força. Nós estamos servindo a Deus com a ajuda que Ele dá. Amém, irmãos? Vamos então fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Tu é o nosso ajudador, constante. Tu vives em nós. Às vezes não sentimos, nem percebemos, pela fragilidade de nossa natureza. Mas a Tua palavra não mente. Tu habita no mais frágil cristão. Eu sou fraco e sem vigor, como diz aquele hino antigo. Somos fracos, sem vigor. Mas Tu é o nosso vigor. Tu é a nossa fortaleza. Tu é a nossa ajuda. Tu é o nosso ajudador e consolador. Abençoa todos os nossos ouvintes. Que a Tua palavra possa penetrar em nossas entranhas. E a gente está sempre se aprimorando para sempre fazer o que Te agrada. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.